noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar e falar de mais um assunto que está em alta, que estamos na época da comemoração, que é o quê? O Dia das Mães. As mamães, maninhas, mamãezonas, mamãezitas, as mamães queridas. Mamães queridas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, dessa pessoa tão especial em nossas vidas, que nos acolhe tão bem, que nos enche de amor, que puxa nossa orelha. Sim. E é necessário. E vamos falar hoje, né, desse tema, abordando a questão da economia. E acho que é a segunda data? É a primeira? É a segunda. É a segunda maior data do comércio de vendas? Isso. Qual é a primeira? Natal? A primeira é o Natal. Natal. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, abordar, né? Exemplificar aí com algumas mães. A gente tem mães exemplos que nos deixam legados, que nos deixam ensinamentos para toda uma vida. E aí, Max, me fale aí. Na verdade, Dia das Mães é o terceiro. É o terceiro? É. O primeiro é o quê? Natal. O segundo é o quê? Dia dos A Black Namorados? Friday. Black Friday. E o terceiro é o Dia das Mães. E o terceiro é o Dia das Eu Mães. pensei que era o Dia dos Namorados. Porque mãe só tem uma. É, né? Tem essa mística aí. Enfim. Mas fale mais. Conte aí pra gente. Conte aí. Como é que funciona essa questão da economia nesse dia, nessa data, né? Tudo que aborda, tudo que impacta na economia do país com essas datas comemorativas. Não, primeiro, a gente, né, falar que Dia das Mães é um dia muito especial, né? Eu acho que na vida de todo mundo. Eu acho que o nosso primeiro referencial de pessoa no mundo é nossas mães. Pra gente que é homem, eu acredito que é a primeira mulher pela qual a gente É se verdade. apaixona, sente admiração. E para as mulheres, eu acho que é o primeiro símbolo de inspiração, né, de modelo, de exemplo. E falando um pouco dessa situação da economia, como a gente falou, né, Dia das Mães é a segunda data comemorativa, a terceira, né, data comemorativa que mais movimenta a economia, só depois do Natal e do Black Friday, então você já imagina o quanto que o Dia das Mães movimenta esse economia. A gente vive aqui uma situação, né, a gente é do sul da Bahia, a gente vive uma situação aqui que a gente está chegando na época também, que também movimenta muito a economia, que é o São João. Sim. E a gente vê, na verdade, que o Dia das Mães movimenta o comércio por uma coisa muito específica, né? Tem gente aí, pessoal mais capitalista ou pessoal mais revolucionário aí, vai dizer que, na verdade, Dia das Mães virou uma data de negócios, né? Uma data comercial, uma data capital. Mas eu imagino que o que faz a economia movimentar o Dia das Mães é o amor, é o carinho. E, primeiramente, né, o que a gente pode falar sobre o Dia das Mães é que, segundo levantamentos, né, as vendas agora do Dia das Mães de 2025 está previsto para movimentar 14,37 bilhões de reais. Então daí você já tira uma data do ano, um dia específico, né, o segundo domingo de maio, movimentar 14,37 bilhões na economia geral. Aí muita gente vai pensar, mas esses valores se referem ao quê? Só a presentes materiais? E uma coisa curiosa que eu descobri pesquisando é que não. Obviamente, o maior volume desses 14 bilhões é sim aquilo que se fala de acessórios, de vestuários, de calçados, mas tem uma outra parte que eu fiquei muito curioso, que às vezes a gente chega e fala, né? Quando você pensa em mãe, você pensa na sua mãe. Qual seria assim, um presente que você adoraria realizar para sua mãe? Sei lá, uma viagem, um almoço, visitar um lugar diferente. Porque não é só o presente, é o momento também, né? Sim. Mas tem alguma coisa que você acha que seja desejo aí
geral das mães? Você como a mãe, um desejo geral aí que sobrevoa sobre a cabeça das mães? Ah, dia de beleza, presente. Exatamente, por incrível que pareça, tirando aquilo que eu te falei, né, do vestuário, dos Sim, acessórios, a área que mais movimenta depois dessa é a área de beleza. São os dias que levam as mães para os spas, para os salões, dão aquele dia único para a mãe se cuidar ali, um dia de ter um dia de princesa. princesa. Ó, a gente já tá dando dicas aqui para você presentear a sua mãe, você que ainda não pensou aí. Porque assim, vai cair em um domingo, mas a gente também não se importa de ganhar depois não, entendeu? Não pode passar em branco. E, Dá o voucherzinho e aí depois ela vai lá, ou dá em dinheiro, e, porque e dinheirinho aí também é você bom. tira que dos 14 bilhões que eu falei, para basicamente, né, aproximadamente ali 3,2 bilhões vão Sim, para essa área. entendi. 3,2 bilhões vão para a área ali de estética, voltada para a área da beleza da mulher. Então, o que, que a gente vê com isso? Que, na verdade, as pessoas não pararam de olhar uma coisa interessante sobre as mães, né? Que a mãe não deixou de ser mulher. Sim, E isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa em mãe, pelo menos eu não sei se a imagem. Provavelmente não é a imagem que as pessoas veem na cabeça hoje, mas quando eu era criança, que a gente pensava em mãe, a primeira coisa que me vinha na cabeça era a vovó do Piu Piu. é com um lenço na cabeça, um bobs, um negócio. As Sim. mães hoje se modernizaram. Não, mas é por isso que eu tô falando. Eu acredito que essa não é mais a visão que o público em geral tem das É mães. verdade. É, na verdade, tem até o papel, né, da mãe solteira, que não vem ao caso agora, mas que os jovens aí adoram ficar comentando sobre. Mas pra gente, né, se manter aqui, essa situação, né, que a gente estava falando sobre economia. Outro ponto interessante também. Esse dado ele levanta e nos diz que é previsto um aumento de 1,9% do consumo nessa data. Isso, quando a gente bota em escala, obviamente, dá um valor grande até se comparado com o ano anterior, mas ainda assim tímido. Que a gente acompanhando os números, né, da nossa economia, a gente esperava que esse seria um número mais alto, mas tudo isso também pode ser influenciado, né, aí pelas crises que a gente tem passado. Todo dia que a gente acorda, a gente ouve lá uma notícia Um nova escândalo que novo, deixa a um gente cada novo vez mais roubo. triste, porque, por exemplo, a gente está na idade que as nossas mães já estão, que estão aposentadas. E a gente imagina o que? Que a aposentadoria é o momento de sossego das nossas mães. Tá sendo Mas eu não turbulento. sei se eu tô tão sossegado com as notícias que tem saído. Muito preocupante. Então, assim, novamente, né? A gente vai lá e compra os presentes para as nossas mães, pensando no carinho, no amor, pensando no quanto que elas dedicaram das suas vidas pra gente. Mas e quando a gente para olhar essa, né? Analisar esse outro lado? Será que a gente realmente tem pensado nesses presentes, essa movimentação que o mercado verdadeiramente está fazendo, né? Novamente, cosméticos, parte de beleza. Isso realmente é para atender às necessidades das nossas mães ou a gente compra ali para satisfazer um pouco até do nosso próprio sentimento do que nossas mães querem? Às vezes também chega a ser, como eu posso falar assim, uma maneira até de justificar a nossa ausência. Porque chega um certo momento na vida das pessoas, né? Não só das mães, mas dos Sim, pais também, que eles querem só atenção. É uma ligação, é um momento ali de você sentar e conversar. É, é tempo, tempo. O tempo hoje, eu acho que é a maior ferramenta para todo, na vida de todo ser humano. Então, assim, além de presentes, é óbvio que toda mãe quer ganhar presente, mas tempo e presença, eu acho que é fundamental. O presente ali é um concordo. complemento, né? E a gente vê, se você conversar aí, e eu digo mais as mães, né, de 60, 70 anos, que já vai chegando ali naquela idade que requer, que dá tanto valor a esse cuidado. Você vai ver que acho que
O pedido dela vai ser tempo de qualidade, né? Esse tempo de qualidade é a linguagem de amor, Sim. né? Então, assim, é fundamental. Porque, E, às vezes, a pessoa quer dar grandes presentes para suprir isso. exatamente. Por que eu estou te falando isso? Porque o terceiro colocado de maiores presentes são utilitários domésticos e eletroeletrônicos. Ou seja, eu não tô falando que é o caso de toda mãe, porque eu sei que tem aquelas mães que gostam, sim, de Sim. cuidar E de pedem, casa, né? que Até. gostam, né, ali dessa parte da cozinha, Sim. Mas, como você falou, as mães têm se modernizado. As mães estão cada vez... Eu até vi um meme esses dias que eu achei engraçado. É... uma filha gravando um vídeo na sexta-noite, falando Que ela porque a mãe tinha se arrumado para sair pra noitada enquanto ela ia ficar em casa. É verdade. Então, assim, a visão que a gente tem de mãe hoje, será que é uma visão realística com o que a gente tem visto, né, no mundo? Ou será que a gente está querendo enquadrar nossas mães naquele quadradinho ali, que nossas mães sempre vão ser inocentes, nossas mães não fazem as mesmas coisas que a gente faz, não têm os mesmos desejos que a gente tem, os mesmos sonhos, as mesmas ambições? Será que a gente tem enxergado nossas mães como mulheres de fato? Ou a gente tem enxergado nossas mães como esses quadradinhos que a gente quer encaixar no mundo ali de inocência ainda nas nossas cabeças? A gente entende essa visão da mãe acima de qualquer suspeita, Sim, a mãe santa, a mãe, né, ali, imaculada ali, que a gente não consegue imaginar as mães, a gente fazendo metade das coisas que a gente faz, a verdade é essa. exatamente. Não lembro, não me recordo agora que tinha era um filme que a menina falava isso, mães não transam, mães não fazem isso, mães não fazem aquilo. E é isso mesmo, a gente tem essa visão de mãe muito acolhedora, Sim, protetora, mas sempre algo voltado pra gente. A gente não vê a mãe fazendo ou querendo algo para ela em específico, né? Assim, para ela mesma. Sempre pensando no filho, né? Só que aí chega um momento que o filhinho cresce, né? exatamente. Porque essa situação que eu tô falando, né? A gente. Eu digo a gente, eu tô me colocando nesse caso, porque daqui a pouco a gente vai entrar no seu caso particular. Sim, A gente tem essa visão de que nossas mães, elas são seres intocáveis. sim, São seres perfeitos, é verdade. imaculados. É verdade. Que é o nosso ideal. Sim. Obviamente, eu sei que tem pessoas que passam, né, por lares desestruturados e vivem e não conseguem entender, né, infelizmente, esse ideal de mãe. Mas, de modo geral, é assim que a maioria da sociedade enxerga a mãe. E aí a gente vai para uma situação hoje que infelizmente é muito realidade no Brasil, que é o caso da mãe solteira, que é a mãe que cuida sozinha do lar, cria o filho, cuida de casa, trabalha, estuda. E a gente, quando vai para esse cenário, a gente idealiza ainda mais a mãe, porque a gente vê a força de verdade de uma mulher. E aí a gente tenta colocar o quê? Novamente, a mulher ali num cenário de idealização. E a gente fica, por vezes, achando que essa mulher é inerrante, ela não falha. Mas todo ser humano é falível, a gente tem noção disso. E olha que só, tem um dado aqui da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, é, conhecida como ABECS, e ela estima, diferente do outro estudo que a gente viu, que o comércio e os serviços irão movimentar mais de 16, quase 16 bilhões de reais. É Olha isso aí. mesmo? É isso mesmo. Então, assim, veja só que interessante. Quando a gente para pensar, essa é uma informação interessante, porque é uma empresa, de fato, que vive para avaliar empresas de crédito e empresas de cartões. E o que isso traz para a gente de movimentação aqui do nosso cenário financeiro, do nosso cenário econômico? É que muitas vezes, para dar os presentes para as nossas mães, a gente se endivida. É verdade. Então, assim,
a gente tem esse cenário, né, novamente, da mãe solteira que ela se endivida para poder criar o filho. E aí muitas vezes o filho, quando chega na vida adulta, ele se endivida para poder dar um pouco desse retorno para a mãe. E aí esse retorno, como você disse, esse retorno ele é referente ao quê? Ele é referente a esse cuidado, a esse amor que realmente o filho tem pela mãe? Ou é simplesmente ali um fato de tentar suprir algo que ele de alguma maneira não consegue dar para a mãe ou ele sente falta dessa relação? Eu tenho 30 anos, eu vivi numa família que, né, eu tive mãe e pais presentes, mas a gente sempre foi uma família um pouco distante. Eu sei que a realidade de algumas famílias é um pouco diferente. E a gente, obviamente, a gente cresce, vai aprendendo a lidar com algumas coisas da vida, né? A gente aprende a lidar com até com alguns sentimentos que a gente tem reprimido dentro da gente. Mas uma coisa que é muito difícil, e eu observei que isso não é uma dificuldade só minha, é a dificuldade que alguns filhos e alguns pais têm de dizer que se amam. É verdade. E isso é uma coisa interessante que eu pensei que era algo que envolvia ali, né, no meu círculo, mas eu descobri que isso é mais fundo, mais grave do que eu pensei. Que muitas pessoas têm essa realidade, vivem essa realidade. E por quê, né? E agora eu vou trazer um pouco para você, que eu quero ouvir um pouco da sua voz. Para quem não sabe, gente, Keliane, nossa apresentadora principal aqui do Conte Aí, ela é mãe, tem um filho já de 17 anos. E ela, melhor do que ninguém, vai poder falar como é a experiência de ser mãe nos dias de hoje. Como é que é ser mãe de adolescente? Como é que é ser mãe de alguém que está com os hormônios à flor da pele? Como é que é lidar com todas as questões dos dias atuais, internet, rede social, uma vida dupla que seu filho tem, uma vida que ele tem em casa, uma vida que ele tem na internet. Como é que você faz para conciliar essa situação? Você hoje trabalha, aí chega em casa, como tem um tempo para o seu filho ali de noite, como é que é esse convívio com seu filho? Como é que é hoje aí, Caliane mãe? Então, não é fácil, né? A gente tende a florear, não que seja, que não seja flores, que não seja, acho que uma das maiores experiências na vida de uma mulher. A maternidade, ela nos transforma, né? Quem de fato realmente pega a visão aí da maternidade, ela é transformadora. Kaliane antes da maternidade é uma, Kaliane depois da maternidade é outra, completamente diferente. E no mundo atual, hoje, a gente tem enfrentado aí a questão, como você falou, né, da tecnologia, que as nossas mães não passaram tanto por isso. A gente está numa geração cada vez mais técnica, tecnológica, cada vez mais ligadas em redes sociais, mas distantes do convívio, né? Se a gente não tiver esse cuidado e esse olhar, a gente perde o filho dentro de casa, né? Porque ali ele está conectado com o mundo inteiro, mas desconectado com a família. Então, assim, eu sempre criei rotinas com meu filho de todos os dias. Como é que você tá? Como é que foi seu dia? E ele também pergunta como é que foi seu trabalho. Ele sabe se eu tô bem, ele sabe quando eu tô triste, ele me conhece e eu acho isso fantástico, porque é sinal que é um menino sensível que tem esse olhar, né? Porque a gente, todos os dias, a gente tem o nosso momento ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos que a gente vai conversar, às vezes se estende e eu tô caindo de sono e eu quero dormir e ele tá no trelelê e eu tenho que parar para ouvir, porque é fundamental, porque pra gente pode ser algo bobo, mas para ele é tão importante, uma nota que ele tirou porque ele se esforçou para tirar uma nota melhor, ou no esporte que ele gosta de fazer e ele quer relatar para você que aprendeu um golpe novo, uma atividade nova. E às vezes pra gente, ai meu Deus, tô tão cansada, passei o dia todo trabalhando. E ele quer falar sobre isso agora, na hora que eu vou dormir. Mas é assim, se é o tempo que você tem que parar para ouvir. E é colocar no colo mesmo.
E é demonstrar carinho. Eu falo pra ele que amo o tempo todo, como você falou, né? A gente tem Uhum. dificuldade. Eu fui criada, né? A minha família, a gente falava, mas tipo assim, meu pai mais, né? Era aniversário, Natal, essas datas mais importantes, que antigamente o povo tinha mais uma certa Sim. resistência de demonstrar o sentimento, né? As linguagens de amor era diferente, era a mesa farta, né? Não deixar faltar nada dentro de Era mais a casa, linguagem do amor de serviço, né? os atos de serviço. Então, assim, aí com o meu filho eu já tive que mudar porque já são outros tempos, né? E é aquilo, diálogo. Hoje, na adolescência, na infância, chegar junto mesmo, eu sempre fui muito Rígida. rígida, dura, assim, em certas situações, mas ao mesmo tempo muito amorosa, muito carinhosa. Sou aquela mãe mesmo de se jogar no chão e de abraçar, de beijar, de fazer a noite do cinema, de fazer a noite do hambúrguer, e envolver ele nesse processo. Então, isso é fundamental. Sair um dia na semana, bora pro cinema. Hoje já não com tanta frequência, porque você sabe quando chega nessa adolescência a gente acaba que perde um pouquinho o espaço. Mas assim, eu tive que ser muito tratada, porque ao mesmo tempo que eu tinha esse cuidado, esse carinho, meu filho é único. Então eu comecei a me policiar e assistir, né, palestra, livros, para começar a entender, porque em um momento, né, muito próximo, aí que eu digo muito próximo porque ele já está chegando numa fase adulta, que vai ter o ninho vazio. Então eu tenho que começar a entender que a gente não cria filho pra gente. A gente tem que ter essa mentalidade. A gente, como mãe, a gente tem que saber o nosso lugar em cada fase do filho. Vai ter aquela fase que você vai ter que ser presença total, vai ter aquela fase que você vai precisar deixar ele seguir mais, fazer mais, né, algumas Sim. atividades, algumas coisas sozinho, até para ele aprender a responsabilidade. E eu já estou chegando naquela fase de literalmente quando eu converso com ele, né? Assim, sempre eu sento com ele, eu converso com ele e falo, ó, você já vai fazer 18 anos. E cravou ali os 18, você vai andar com suas pernas, vai ser suas decisões. Isso não quer dizer que você vai fazer o que você quer, porque ainda é uma idade, ainda meio que de que não tem muita noção de vivência, Sim. de experiência, né? Mas que as decisões agora, ele tem que entender que ele vai ter que tomar e arcar com as consequências de cada decisão dele. Eu sempre chego para ele e falo, ó, eu me eduquei, me criei até aqui, né? A partir daqui agora você vai seguir seu caminho, vai trilhar sua jornada, vai fazer suas escolhas. Eu vou estar aqui na retaguarda para estar orando, para estar direcionando, posso até dar um conselho, uma orientação, que é nosso papel, né, enquanto mãe, porque a gente tem uma visão, às vezes as mães têm essa questão do sentido ali, né, de saber que em algum momento algo vai dar problema e a gente já alerta, O termo mãe mas leoa nunca viu à toa, né? não, mas eu não vou poder tomar decisão mais por ele, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e eu tenho que confiar e acreditar na criação que eu dei. E aí a escolha que ele vai fazer com tudo que ele aprendeu durante esses anos vai ser dele. Essa semana eu assisti um vídeo que me impactou bastante, justamente na Semana das Mães, e a gente fica muito sensível. E foi uma mãe que ela estava em uma situação que o filho dela estava sendo preso. A polícia estava pegando o filho dela porque o filho dela estava assaltando um ônibus. Gente, quando eu vi aquilo ali, meu Meu Deus. coração. Não, vocês não têm noção. Porque assim, a gente que é mãe, a gente imagina a dor que aquela mãe tá passando. E ela gritava e ela falava: não foi para isso que eu te criei. Não foi essa educação que eu te dei. E ela pedia perdão para as pessoas do ônibus, né? Porque ela estava ali naquele momento e ela pedindo perdão, que ela não tinha criado o filho dela para aquilo. E ela falava isso: é esse o presente que você me dá no Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, é esse presente que você vai me dar. Então, assim, a gente tende a se culpar muito, mas o filho dela já era maior de idade. Se eu não me engano, né? Posso até estar enganada. Mas se eu não me engano, já era maior de idade. Mas
era um rapaz que já sabia o que ele estava fazendo. Então, assim, a gente tem que se policiar, porque muitas das vezes a gente começa a se culpar por coisas que a gente não ensinou nossos filhos. Nenhuma mãe vai querer, acredito eu, uma mãe de bem que queira um filho do bem, vai ensinar seu filho a fazer atos ilícitos. Então, a partir do momento que ele decide fazer aquilo ali, a gente já se questiona logo, poxa, onde foi que eu errei? Né? Aí a gente acha que foi a ausência, porque precisou trabalhar, porque a gente não deu a atenção que deveria. E talvez seja sim, mas a partir do momento que você tem a consciência de que você fez o seu papel, que você orientou, que você educou, mas que ele chegou numa fase que ele vai fazer as escolhas dele. Né? E não vai ser o fato de você passar o dia todo ali colado que vai mudar isso. Porque ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Então ele tem que ter essa consciência. Né? Então. Mas como é que o coração e a cabeça da mãe conseguem fazer essa separação? É difícil. É muito difícil. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né, que pra mãe o filho sempre vai ser aquele bebê inocente. Exatamente. Então como é que a mãe faz essa divisão na cabeça dela? Porque eu não consigo imaginar uma mãe, por mais que ela veja o filho cometendo um ato desse, ela não consegue enxergar. Ela, obviamente, ela entende a gravidade. Ela viu o que aconteceu. Mas ela consegue, de fato, separar a inocência do filho, que ela conheceu outrora com esse homem que fez esse ato. Porque eu imagino que realmente deva ser uma situação... Eu não vi o vídeo, mas eu imagino que deva ser uma situação muito tensa para uma mãe. Sim. Você acompanhar a criação, né, do seu filho, que você deu tanto carinho, tanto amor, tanto afeto. Imagino que essa seja a realidade, obviamente, desse caso. E você ver seu filho, né, acabar entrando no mundo do crime. Eu acredito que, assim, é necessário, mas não é fácil. E muitas das vezes, por mais que a gente queira, porque falar é fácil, né? Mas por mais que a gente queira, a gente sempre vai ficar com o coração ali apertado de que a gente errou em algum momento, a gente falhou. E eu não consigo nem imaginar. A verdade é essa. Às vezes a gente até fica tentando se colocar no lugar dessa mãe. Mas só de ver o vídeo, eu senti a angústia. Imagine ela que estava passando pelaquela situação. Então, assim, só orei mesmo e falei, Senhor, dá sabedoria, porque, assim, nenhuma mãe merece passar por isso. Entendi. Né? Então, assim, então é o que eu tento, né? Aí, voltando, né, para minha questão, tento conversar, falo sério, bato na mesa quando é necessário. Tem que saber quem é que manda ainda, porque ainda não tá, você ainda... Não é o fato também de você fazer tudo, você vai poder fazer qualquer coisa. Quando estiver debaixo do meu teto, comendo do meu pirão. Eu até quero comentar algo sobre, mas pode terminar sua linha de raciocínio. Mas é isso, entendeu? Então, foi dessa forma. E a presença do pai também faz toda a diferença, né? Tem o pai presente, embora a gente seja separado. O pai dele é muito presente. Então, chega junto mesmo e pega no pé e aí consegue até um pai babão, bobão, mas consegue ser mais duro do que eu na hora que precisa. E chega a ser bem rigoroso mesmo. Então, assim, faz toda a diferença, sim, o pai. E eu tive esse auxílio, né? Que eu sei que, como você falou, muitas não têm, infelizmente. Acaba tendo que fazer esses dois papéis. E no meu caso, como é um menino, então, assim, a referência masculina é muito importante. Né, é muito importante, até porque tem assuntos que ele quer conversar nessa fase que ele está, que às vezes ele tem vergonha de falar comigo. E às vezes você mesmo não vai conseguir entender. Não vou conseguir entender da questão da masculinidade, da mudança do corpo. Odores adolescentes. Exatamente. Então, assim, da mente, da visão, né? Do universo masculino. Da percepção do mundo. Exatamente. Então, assim, aí essa parte ele vai conversar com o pai dele. Então, para mim, eu tive esse suporte. Entendi. Então, foi essencial, assim. Mas voltando aqui. Você falou algo interessante, né? De você estar se preparando para o momento
em que ele vai deixar a casa e você vai ficar ali com o ninho vazio. É. Uma vez eu vi Leandro Carnal falando algo interessante. Que ele falou assim: se você criou seu filho Sim. e o seu filho não te deixa, você não cumpriu seu papel. Se você cria um filho, o seu filho te deixa e nunca mais volta, você também não cumpriu seu papel. Tem que ser o meu meio termo. Você só cumpriu seu papel quando seu filho lhe deixa, mas ele sempre vai estar ali de alguma maneira presente com você. E quando você fala essa situação do ninho vazio, eu vejo que é realidade, de fato, em muitos casos assim que eu tive a oportunidade de estar presente, de pessoas que quando os filhos saem de casa, a pessoa se vê perdida porque não sabia viver além do papel de mãe. É verdade. A pessoa não sabe, não tem outra referência de vida a não ser mãe. É O verdade. que essa pessoa faz? Agora que ela não tem mais ninguém para cuidar, não tem ninguém mais para puxar a orelha. É verdade. E aí, nesse tipo de caso, na verdade, eu fico me perguntando, né? Será que é nesse tipo de caso em que a gente vê aquelas mães que são xaropes com as noras, aquelas Sim. mães que não E querem... geralmente, se você analisar, são mães de meninos, dos homens. Você acha Porque que a mãe da menina é mais tranquila? eu acho que quando é mulher é mais tranquilo. Por quê? Geralmente, quando você tem uma filha, você ganha um filho. Mas diz que geralmente a mãe, quando ela tem um filho, e esse filho casa, ela perde o filho. Então, as mães de homens têm. E isso é o que dizem, né? Eu acredito, eu já estou me preparando, que a gente perde um filho. Então, assim, eu não quero ir para esse lado. Eu quero Entendi. entender que eu ganhei uma nora. Então, assim, eu quero ser amiga dela. Eu não quero ser aquela sogra chata, não. Porque eu não quero afastar ele de mim, justamente aquilo que você falou. Entendi. Não quero perto demais, porque ele precisa seguir a vida dele. Sim. Mas também não quero longe a ponto de não me ver por meses ou anos, entendeu? De só ver 2 vezes. Não, que bem que 2 vezes no ano tá tranquilo. É O porque pior é dependendo de aquele. onde for morar, né? O pior é aquele filho que você só vê a cada 5 anos. A cada eleição. Meu A cada Deus! eleição. Aí é complicado. Mas ainda bem que hoje a gente tem a tecnologia, né? Pra gente falar ali, conversando. Mas é isso. Mas aí, novamente, outro ponto. Tecnologia. Você comentou ali por cima. Mas como é que é você lidando com essa questão da tecnologia com seu filho? Como é que é aí? Você tem algum acordo com ele? Tem alguma regra? Você acha importante limitar? Ou você deixa à vontade? Desde que obedeça ali as regras da sua casa, como você disse? Então, a gente vai buscando, assim, com jeitinho, de algumas maneiras, né? A gente dá liberdade, mas com monitoramento. Então, assim, meu filho teve celular ali, acho que com uns 12 anos, se eu não me falha a memória. Mas, assim, eu sempre tive a senha, eu tenho as senhas, né, do celular dele. Tenho acesso, o localizador conectado no meu celular, até por questão de segurança, eu sempre Sim. trago para ele isso, que é a questão da segurança, porque a gente não sabe. Então, assim, eu tenho esse controle onde ele está, que hora está. Não que eu vou ficar monitorando o passo dele, porque o pai dele falou uma coisa com ele e falou comigo assim, e a gente segue muito essa risca, que é a gente está lhe dando confiança. Né? Você tem um celular, né, ele tem o quarto dele, tem as coisas no quarto dele, mas a gente monitora. Então, assim, não trai a nossa confiança, porque confiança quebrada, a gente não recupera. Cristal quebrado. Exatamente. Então, assim, a gente dá a liberdade dele, a gente respeita a privacidade dele até certo ponto. Até ele nos dar motivos para confiar. E graças a Deus até hoje tem dado certo. E da mesma forma a gente fala com ele, a gente tá lidando ali, você tem que ter responsabilidade. E já começa a falar com ele, você vai começar a ver o peso das suas escolhas, então estude. Já começa a prever já fazer seu planejamento, como você se vê daqui a 5 anos, o que você quer ser, o que você vai fazer. Então essas coisas a gente já tem que estimular para a vida. Né? Então assim, a gente
a gente dá essa liberdade, mas é uma liberdade monitorada. Entendi. Até porque a gente está num mundo que, às vezes, até eu falo com ele assim, que quando eu coloquei nessa questão do localizador, eu falei, meu filho, é questão de segurança mesmo. A gente não está no coração de ninguém, a gente não sabe a intenção, e assim, às vezes, né, esse negócio de Uber, do translado, e pega uma moto, pega uma coisa, então assim, a gente precisa, inclusive até o meu é no dele também. Então, assim, para ver que é uma troca, não é uma exigência imposta porque tem que ser daquela forma, não. Eu falei, eu botei o meu no dele e o dele no meu. Tanto que quando eu demoro de chegar em casa, ele fala, tá onde, mocinha? Que ele já fica preocupado também, porque a gente tem esse cuidado um com o outro. Não é só questão de desconfiança porque tá fazendo alguma coisa errada. É cuidado, né? Me bateu uma dúvida aqui agora. E amizades? Você é do tipo de mãe que controla a amizade? Ou você é do tipo de mãe que não liga para com quem seu filho anda? Ah, me preocupo. Claro, com certeza. Minha mãe falava assim. Minha mãe falava, não, fala, né? Que até hoje. Quem se mistura com porcos. Farelo. E a gente tem o costume de dizer que não tem nada a ver na adolescência. Não tem nada a ver, não é porque meu colega faz que eu vou fazer. Não, gente, você já é comprovado. A gente se torna parecidos com as 5 pessoas que a gente mais convive. E isso não sou eu que estou falando, não são as mães que falam, isso já foi comprovado. Então, o ambiente que você anda lhe influencia, sim, positivamente ou negativamente. E sempre eu conversei isso com ele. E assim, tem amigos sim que só da gente olhar a gente vê que não vai fazer bem, que não é uma boa companhia. Às vezes, nessa fase, né, eles tendem a querer nos peitar de alguma forma. Não, tipo assim, nos desafiar. E aí fala, não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça, todo mundo pra você é vagabundo, assim. Mas não é, porque a mãe, ela tem essa questão da gente olhar, a gente já saber. E aí a gente vai falando, você viu que ele fez isso, fez isso. Você acha que isso é certo? Analise você, me diz você, é certo? Então é você trazer a reflexão, a questão para ele refletir e chegar às consequências e chegar na análise e no resultado se realmente é viável ou não você estar com aquela pessoa. E se o resultado dele foi diferente do seu? Geralmente não é. Porque aí você vai fuçando, você vai, não, e bebe, e fuma e tal. E assim, eu sempre trago para ele o seguinte: seus pais nunca vai querer seu mal. Isso aí é uma frase clichê. Acho que não vai ter ninguém no mundo que vá torcer pelo seu sucesso mais que seus pais. Não existe. Né? Assim, é verdade, concordo. Eu sei que tem pais e pais, mas a gente está falando de realmente pais que mas chegam eu concordo. Então eu falo para ele o seguinte, olha, quando você for fazer qualquer coisa, isso eu falo para ele direto. Quando você for fazer qualquer coisa, se você sabe que vai envergonhar eu e seu pai, ou eu e seu pai não pode saber, você vai ter vergonha de nos contar, não é coisa boa. Então não faça. Não faça. Bom conselho. Porque você quer me entristecer, você quer entristecer seu pai, porque ele é muito apegado a gente, né? Então, assim, se a gente não pode. Conselho. Se a gente não pode saber, ou você acha que se você fazer a gente ficar sabendo, você vai entristecer a gente vai ficar triste. Sua avó, ele é neto único também, por parte da minha família. Sim. Então, assim, não faça. Não faça. Se é algo que você não pode me contar, porque a gente tem uma relação muito aberta, ele me fala assim, sabe? Tudo. Desde o primeiro beijo, se tá com a namoradinha. Então, assim, a gente sempre teve essa conversa. É óbvio que a gente nunca vai saber tudo 100%, porque tem coisas que a mãe sempre é a última a saber. É igual o corpo. Rapaz, a conversa tava tão boa. Rapaz, a conversa tava... Mas só pra descontrair. Mas é óbvio que nem tudo vai contar, mas tem muita coisa que conta. Então, assim, se é algo que ele, poxa, eu vou fazer isso aqui. Se meu pai e minha mãe souberem. Então, assim, não faça. É verdade. Não faça. É um ótimo conselho. E, gente, lembrando, conte aí, deixe seu comentário, curte, compartilha. Esse aqui é o nossos 2 minutinhos de prosa sobre maternidade. A gente já passou alguns dados aqui sobre o que as instituições estão esperando economicamente desse Dia das Mães. E para a gente encerrar a nossa conversa,
eu gostaria da gente fazer o seguinte. A gente eleger aqui um top 3 de mães que a gente gosta. Não necessariamente se são boas mães, não necessariamente... Mas que marcaram de alguma forma, né? Marcaram de alguma forma. É verdade. Então, a gente vai fazer aqui o nosso top 3 pessoal. Começando pela número 3, eu falo a minha, você fala a sua. Pode ser assim? Pode ser. Então, nosso top 3 das mães aqui que de alguma maneira marcaram aí, ou positivamente ou negativamente. Sim. E em terceiro lugar, a que eu coloquei foi a Martha Kent, que é a mãe, pra quem não sabe, a mãe do Superman. Sim. Imagine você ser mãe de um ser com todos os poderes que o Superman tem. Super força, super audição, supervisão, visão de calor, super audição. Pode quebrar uma casa apenas com um bater de mãos. Como é que você educa uma criança dessa? Nossa. Como é que você educa uma criança Sem dessa? poderes já é difícil, imagine com poderes. E quando você, como você falou na adolescência, como é que você fala com a criança dessa o que ele pode ou não fazer na adolescência? Nossa. E aí a gente vai e vê o que o Superman se torna quando adulto, né? O Clark Kent se torna quando adulto. Vira o Superman, considerado um super-herói modelo nas histórias em quadrinho, nos filmes também. É só a gente lembrar lá dos filmes do Christopher Reeve. Sim. Que é o quê? Ele é um exemplo de bondade, de bom coração. Lá nos Estados Unidos ele é até conhecido como o grande escoteiro, né? O escoteiro azul. Então, assim, eu acho que Martha Kent fez um ótimo papel. Sim. Criou um grande homem. E ele também escolheu seguir o caminho do bem. Do bem, claro. Aproveitou essa educação. Sim, mas a gente toma os pais como exemplo, né? Sim, com certeza. Obviamente a gente pode enveredar para outro lado, mas a gente toma os pais como exemplo. Exatamente. Então, Martha Kent é minha terceira colocada aí. Sim. Eu trouxe aqui, né, a terceira colocada, uma mãe que marcou minha infância, assim, ali, minha adolescência, né, que eu assistia todos os dias e que, de certa forma, ela virou, acho que, patrimônio aí no Brasil, que é Dona Florinda. Tesouro! Dona Florinda ali, né, aquela mãe super protetora, que passa a mão na cabeça, o filho nunca tá errado. Tem muitas mães assim. Tem. Né? E aí o filho é criado daquela forma. E que é uma mãe que, no meu entendimento, eu acho que é uma mãe solteira, é viúva, né? Dona Florinda é viúva. É o que eu sempre entendi. Eu também entendi que ela era viúva. E aí ela criou, né, o filho ali, sozinha. Então, assim, é uma mãe que o pobrezinho do Chaves não teve, né? Então, a Chiquinha não teve. Então, é uma mãe que marcou muito. E quando falou assim do top 3 da mãe, foi uma das mães que veio na minha cabeça. Né? Tesouro. Tesouro. Aquela apresentação do Dia das Mães. Até hoje eu quero saber qual é o final daquela apresentação. Gente, meu coração por te bate. Aí, né, agora o nosso segundo colocado. Sim. Como o segundo colocado, primeiro eu falei da Martha Kent. Sim. Uma mãe que criou um super-herói. Sim. Agora eu vou falar de uma mãe que é uma super-heroína. Sim. Eu vou falar de quem? De Helena Pera, a mãe da família Os Incríveis. Esse aqui? Essa que está aqui no centro da mesa. Helena, mãe de Violeta, do Flash e de Zezé. É uma personagem que no primeiro filme ela é mostrada ali como a dona de casa, mas no segundo filme a gente já tem uma visão um pouco diferente dela. A gente tem a visão de que, apesar dela ser uma mãe dona de casa, ela tinha os seus sonhos, suas ambições, e a gente vê o que infelizmente muitas mães passam, né? Que é pelo fato de ser mãe, muitas vezes elas sacrificam ali os sonhos e desejos pessoais dela para criar os filhos. É verdade. E é o que a gente acaba acompanhando um pouco ali da vida dela, da Sim. Helena. E ela volta no terceiro. No terceiro filme, né? Não, no segundo. No segundo? Ah. Ela volta no segundo filme a ser heroína de novo, ganha destaque. É aproveitada essa visão da mãe para dar esse destaque a ela. Mas é uma visão interessante, né? Uma mulher super poderosa que ainda assim, quando virou mãe,
abdicou desse lado super poderoso dela para cuidar da casa, cuidar da família. Sim, E eu entendo que é uma escolha. sim. Por mais que muitas vezes seja uma escolha imposta, mas é uma escolha. É É verdade. esse equilíbrio entre ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, ser mulher, ser amante e tentar equilibrar isso tudo. Então, assim, quando eu penso nesse equilibrar de pratos, a primeira Sim, pessoa que me vem na cabeça é ela justamente por conta disso. É, super-heroína, mãe, dona de casa, esposa, sim. a super-heroína mais conhecida do universo ali de Os Incríveis. E quando ela teve a oportunidade de ter tudo de novo, ela viu que verdadeiramente o que ela queria para a vida dela é ser mãe. Então, assim, é um olhar interessante sobre a maternidade. Aí eu escolhi, por isso que eu escolhi a Helena Pera como minha segunda colocada. Arrasou. Muito bom. Quando falou, né, desse top 3, a outra mãe que me veio na cabeça, assim, não tem como a gente não pensar nela, gente. Porque toda mãe, eu acho que se identifica em algum momento com Dona Hermínia, né? Dona Hermínia aí, da minha mãe é uma peça, né, que tem 2 filhos, né, um menino e uma menina ali. E tem um episódio que ela vira avó. Então, assim, Dona Hermínia, eu acho que representa ali a mãe. Acho que todas as mães em alguma fase da vida. E, inclusive, ela tem os episódios, né, que ela cria, no meu entendimento, ela cria os filhos sozinha também, porque ela acaba sozinha no sentido assim, que ela se separa, né, do Carlos Alberto. Vai a merda! Vai a merda, Carlos Alberto! E aí ela acaba ficando com os filhos, e aí, né, ela tem toda aquela situação com os filhos, e tem cenas hilárias dela ir buscar a filha na balada. Então, assim, acho que toda mãe tem um pouquinho de surto, assim, e acaba agindo como Dona Hermínia. Querer interferir demais nas decisões dos filhos, Sim. querer, né, tem um dos filmes que ela sofre com a questão do ninho vazio, que ela passa por isso, que os filhos, cada um começa a ter, né, ali o seu caminho, começa a fazer suas escolhas, seguir seu Sua caminho. independência, né? E tem um dos filmes que a gente sente essa dor dela, essa Eu acho que é o questão, 3. que ela fica ali esperando uma ligação, aquilo que eu falei da questão do tempo, e Sim. ela ali sozinha esperando uma ligação do filho, né? De alguma maneira. Quando estava dentro de casa, ela fazia aquele panavoeiro, Mas aí aquela quando saiu, confusão, né? mas quando saiu ela sentiu falta e aí queria que retornasse. Então, eu acho que Dona Hermínia aí representa muito as mães e relata Sim. muitos fatos, né? Dessas coisas que ocorrem com a gente na maternidade. Nossa, você me falou um negócio agora. Eu tava vendo no Instagram essa semana, eu vi um vídeo que me deu uma tristeza. Eu vi um vídeo de uma mulher chegando em casa e ela falando que ela tava chegando em casa. E aí ela disse assim: Olha se isso é alegria. Tô chegando em casa, tá tudo no mesmo lugar que eu deixei. A cama tá arrumada, a mesa tá arrumada, o sofá tá no mesmo lugar, o É tapete tá no verdade. lugar. E ela falou justamente por conta disso. Porque ela tinha. Eu não sei se é porque ela nunca tinha tido filhos ou se foi porque os filhos tinham saído de casa. Mas ela falando da tristeza que era, Sim. né? Não tem ninguém bagunçando a casa. É porque casa bagunçada é sinal de que tem vida, É verdade. né? Louça na pia é sinal de que você comeu, que você, né, ali se saciou a sua fome. A casa bagunçada, brinquedos espalhados, Espalhado, sim. é sinal de vida, é sinal de alegria, sim. É muito bom e faz falta, viu? A gente que já passou por essa fase, a gente sente falta. Eu não sei. Gente, ó, e o último, meu primeiro colocado, esse aqui, é assim, eu tenho que dar uma justificativa de por que esse é o primeiro colocado. Essa é uma mãe que, na minha opinião, ela mostra o lado selvagem das mães. O quanto que muitas vezes as mães elas vão fazer de tudo para que seus filhos existam, para que seus filhos cresçam. Muitas vezes esse tudo pode ser até o cruel. Quem que eu tô falando? Eu tô falando da Rainha Alien, de Alien 2 o Resgate. Quem que é a Rainha Alien? A Rainha Alien nada mais é, na verdade, do que um monstro
um Shiromô de mais de 3 metros de altura, que colocam os ovos, né? Quem é fã da franquia vai saber, o dos facehuggers, que colocam ovos dentro das outras pessoas e tem aquela cena icônica do cinema, que literalmente sai um monstro de dentro da barriga das pessoas. O Chestbuster. E por que eu coloquei essa, né, a Rainha Alien como primeiro colocado? Justamente para a gente lembrar que a função de mãe, obviamente, algumas das características é nossa, é humana, mas a gente também vê outras mães no reino animal. Sim. A gente vê traços da maternidade no reino animal. E a gente vê lá a galinha, quando choca os ovos, cuida dos pintinhos até certa idade. A leoa, que ajuda a cuidar dos filhotes também até certa idade. Os lobos, que também têm essa comunidade. Os elefantes, principalmente nos mamíferos, né? A gente vê essa situação. As aves também a gente costuma ver um pouco desse tratamento. Então, assim, seria justamente por isso. A gente lembrar que maternidade, muitas vezes, ela não se encaixa ali dentro de um quadradinho. A gente vai ver aí muitas vezes madrastas que são mães. É verdade. A gente vai ver mães que não têm o mesmo sangue dos filhos. Mães por adoção. Então, assim, mãe, o nome mãe, né? A palavra mãe tem uma gama de significados muito grande. É verdade. Mas a gente lembra que tem a ver o que com criação, com amor. E dentro também desse Alien 2 o Resgate, a gente também tem uma mãe entre aspas, que é a personagem principal, né? Que é a comandante Ripley, feita, atuada aí pela incrível Sigourney Weaver, que encontra uma criança abandonada na nave e ela começa a ajudar aquela mãe. Inclusive, a cena final desse filme é maravilhoso, entendeu? Tô aqui para dizer, um final incrível de cinema. Uma mulher dentro de um robô gigante enfrentando um monstro no espaço. Assistam Alien 2. Esse é meu primeiro colocado. Eu, por sua vez, né, na minha primeira colocada, não poderia deixar de ser ela, que eu acho que é a referência de mãe. Quando a gente pensa em mãe, a gente não tem como não pensar em Maria, né, a mãe de Jesus. Todas as vezes que eu leio, que eu assisto algum filme, alguma série que conta, né, a história de Jesus, que tem Maria ali, eu fico, meu Deus, como essa mulher deve ter sofrido de ver o filho naquela situação, de você pegar e ter criado com tanto carinho, ter recebido da forma como foi concedido a ela, e ela ter sido escolhida para gerar, para cuidar até certa idade, e depois você vê, né, e aí todo mundo sabe, né, o que aconteceu depois, e você vê seu filho naquela situação, como ela não deve ter sofrido, né? Então, assim, quantas mães hoje não sofrem, né? Por não ter seus filhos. E aí agora eu vou trazer outra questão, porque o caso de Maria foi algo que a gente já sabia, ele já veio sabendo o que ele iria passar, né? Então, E ainda assim não impediu que ela sofresse. e não a poupou, né, Uhum. do sofrimento. E mais, enfim, era necessário. E é um exemplo, né, de mãe, e aí trazendo para nossa realidade, para nossa como ser humano hoje, né, a gente vê também assim muitas mães que hoje não têm seus filhos. E eu estou trazendo mais para essa questão, né? Não estou levando nem para o lado Sim. religioso, mas para essa questão de mães que já perderam seus filhos. Porque geralmente a gente fala que a ordem natural das coisas é Os os filhos filhos enterrarem os enterrarem pais. os pais. E muitas vezes tem acontecido ao contrário. A gente tem visto muitas É mães perder verdade. filhos jovens, mães que tentaram tantas vezes engravidar, mães que não conseguiram, mas que ainda tiveram seus filhos no colo, mas que não tiveram oportunidade de criar. Mães de anjos, que a gente fala, né? E aquelas que literalmente não conseguiu gerar, mas que de alguma forma, como você falou, adotou ou buscou outros métodos, ou simplesmente acatou aquilo que lhe foi, né, aquilo que teve para a sua vida Sim. ali,
E acabou aceitando, né? Que infelizmente não seria dessa forma. Então, assim, eu quero até deixar aqui a minha solidariedade para essas mães, né? E tantas mães que talvez nesse domingo vai estar chorando ali, né? Com saudade dos seus filhos. Aí me vem à memória aquela mãe da Isabela Nardoni, perdeu seu filho. Verdade. Tantas mães que perderam seus filhos ainda crianças por conta de brutalidades, de fatalidades, por conta da maldade humana. A mãe de Eloá também, daquela adolescente. Recentemente a gente teve um caso agora da minha que foi muito batida na internet também. Eu esqueci agora, não me recordo o nome dela. Então, assim, mães que literalmente sofreram e que sofrem. Porque eu acho que a mãe, quando ela perde um filho, ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. E acho que é uma dor incurável. É uma cicatriz que ela carrega para a vida toda. É verdade. A partir do momento que você sabe que você está gerando uma vida, você já pega amor por aquela vida. E aí quando você perde, seja em qualquer fase da vida que for, pelo motivo que for, é sempre muito doloroso. É verdade. Então, meu carinho para todas vocês. E saber que Deus sabe de todas as coisas, né? E Ele sempre tem o melhor para todos nós. E que é só orar e a gente se guardar o nosso coração e cuidar da nossa mente, porque muitas acabam sofrendo até psicologicamente e não se recuperam mais por conta da situação de tão sofrido que é. É verdade. Né? Então, assim, é o que eu desejo, isso é o meu top 3 das mães. E tem as frases icônicas, né? Se for aí achar, esfrega na sua cara. Qual seria a sua frase, assim, que você lembra do mundo? Eu não sou suas parecidas. Enquanto você estiver debaixo do meu teto comendo do meu pirão, que onda sou eu. Desvira essa sandália, menino. Quer matar sua mãe? Desse jeito. Na volta a gente compra. E várias outras. Várias outras. Mas a mais icônica pra mim é essa mesmo. Se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. No dia que eu sumir. Vocês vão me dar valor. Tem essa também. Sou eu pra tudo nessa casa. Verdade. É assim. Oi, gente. Esse foi o nosso episódio, gente, sobre o Conte Aí. O episódio do Conte Aí sobre as mães. Tentar conversar um pouco sobre esse assunto. Que, assim, todo ser humano que está vivo hoje foi porque teve uma mãe em algum momento. Seja ela biológica, seja ela de criação. Você que, infelizmente, não teve a oportunidade de conhecer ou você cresceu, né, sem uma mãe, nossa solidariedade, deixa aqui nossos votos para você de tristeza, de solidariedade, para que você venha entender um pouco, né, disso. Mas com certeza todo mundo tem ali uma figura materna em sua vida. Sim. Mas que não seja mãe, às vezes é uma tia, uma avó, uma madrasta, uma madrinha, uma irmã mais velha, com certeza. Então, assim, gente, esse foi o nosso episódio. Agradecemos vocês novamente por estarem aqui conosco até o final. Comentem, compartilhem, curtam, segue a gente lá. Se inscreva no nosso canal. Gente, vocês assistem esse vídeo e não se inscrevem. Exatamente, gente. Novamente, ó, tá lá. Mais de 60% das pessoas que assistem o Conte Aí não são inscritos. Que absurdo. Gente, se inscrevam e aproveitem aqui nosso top 3 e deixe o top 3 de vocês aí no comentário. O top 3 das mães, as mães que te marcaram, seja positivamente ou negativamente, e diz porque te marcou. Porque não adianta também só fazer a listinha lá e dizer porque te marcou. Então, gente, ó, até o próximo episódio. Muito obrigado. E vamos tocando o barco, né? E eu espero que você já tenha comprado o presente da sua mãe, viu? Sou descarado. A gente deu várias dicas aqui do que as mães gostam de ganhar, viu? Então, gente, ó, tchau e até a próxima.